Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Sempre uma honra, um privilégio servir a Deus. Que a gente possa sair aqui dessa noite com essa certeza de que Deus te chamou para servi-lo. Ele te chamou para servi-lo porque você é precioso para Ele. Antes de você nascer, Ele já tinha preparado um plano perfeito para a sua vida. E o plano dele é individual, o plano dele é maravilhoso, porque a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Amém? Possamos sentir a presença de Deus nessa noite, sermos fortalecidos por Ele, sermos renovados, sermos verdadeiramente livres para vivermos aquilo que Ele tem separado para nossas vidas, tá bom? Em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 18. Amém? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Amém? Vamos parar aí. Paulo vai afirmar nessa carta, nesse versículo, somente na parte A desse versículo onde a gente parou, porque fostes comprado por preço. Então, quer dizer que a nossa vida tem um preço. Isso é uma informação muito interessante, porque a partir dessa afirmação a gente consegue extrair algumas perguntas. Quem calculou esse preço? Como e quando ocorreu essa transação? Foi a primeira vez que houve uma negociação nos envolvendo? Para que e por que fomos comprados? E a última pergunta, podemos nos revender? Todas essas são perguntas que podemos inferir a partir desse versículo, porque a gente conhece como funciona o livre mercado, a gente conhece como bens e serviços são negociados, e será que todas essas perguntas realmente fazem parte, se encaixam nesse contexto que Paulo abordou nessa carta, que Paulo abordou nesse versículo? A gente vai se aprofundar nisso nessa noite. Vamos mais à frente, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Interessante que a compreensão de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, parte A, começa mais à frente na própria carta. E isso não é em vão e ocorre porque Deus tem zelo em nos fazer compreender a sua palavra. Ele nos dá um entendimento com relação à sua palavra, e essa palavra é a pedra angular do reino espiritual. E essa palavra tem um nome, o nome é Jesus. Você pode afirmar comigo nessa noite? Essa palavra tem um nome, e o nome é Jesus. Glória a Deus. Se o reino dos céus fosse um cofre, Jesus seria a única chave. A chave mestre, literalmente, desse cofre.
Mas por que Jesus se tornou a única chave do paraíso? Essa resposta a palavra nos dá. Ela nos conta a partir de uma história de cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Uma história que diz respeito a uma venda inacreditavelmente barata. A negociação mais barata da história da humanidade. Uma verdadeira mixaria, a venda do homem ao conhecimento do bem e do mal. Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Aleluia. Versículo 1 em diante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus diz à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o que Adão, alma vivente, vendeu nesse momento que só pôde ser recomprado por Jesus, Espírito vivificante. A santidade e a eternidade no paraíso. A que preço? Ao pecado no corpo. Nomeado por Deus através de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, de imoralidade. Adão primeiramente não teve moral para condenar o pecado de Eva. Depois não teve moral para assumir o seu erro. E por terceiro não teve moral para pedir perdão a Deus. E o mais interessante e o mais duro é que esse é exatamente o passo a passo de quando um homem e uma mulher de Deus se desviam da sua vontade. Primeiro, não condena o pecado, começa a achar as coisas normais. Segundo, quando erra, porque achou normal, não assume seu erro. E terceiro, não pede perdão a Deus. Esses passos nos acompanham até o dia de hoje. E é por isso que não podemos julgar Adão. Porque as imoralidades que ele cometeu estão diante de nós até o dia de hoje. Árvores do conhecimento do bem e do mal estão postas na nossa caminhada nessa terra. E muitas das vezes nós comemos o seu fruto. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, disse Deus, disse Jesus. O erro prático de Adão nos representou sim, porque todos nós faríamos a mesma coisa naquelas condições. Mas Deus tem uma palavra nessa noite. Não seja tão imoral como Adão foi.
Não desperdice a nova chance que Ele te deu. Condene as práticas pecaminosas. Condene as práticas pecaminosas e não o pecador. Porque o pecador Deus ama e nós somos pecadores. Assuma seus erros e peça perdão a Deus e caminhe na sua presença. A santidade e a eternidade foram semeadas no corpo natural de Adão, mas precisaram ser ressuscitadas no corpo espiritual de Jesus Cristo 4.000 anos depois. O pecado destituiu do homem a capacidade de ser infinito como Deus é, trazendo morte à nossa carne. Aquela primeira alma vivente não tinha noção da barbaridade que estava cometendo. Pode glorificar o nome do Senhor? Deus está nesse lugar. Esta foi e sempre será a negociação mais tosca da história da humanidade, mas há algo mais assombroso que isso. Essa negociação ocorre até hoje. Homens e mulheres conhecedores da verdade de Deus continuam se vendendo ao pecado. E o pecado é tão corrosivo à natureza humana que em um momento Deus se arrependeu de ter nos feito e pensou em nos extinguir. Vamos lá em Gênesis capítulo 6. Versículo 5. Aleluia. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus nos pensou em nos extinguir, mas Deus é Deus de misericórdia. E Ele está aqui nesse lugar, com a misericórdia dele para as nossas vidas. E ao invés de desistir de nós e acabar com uma espécie que estava agora no mesmo jugo do diabo, o jugo de morte, Ele nos dá uma nova chance através de uma transação, a primeira transação para salvar o homem. Um aluguel de 150 dias. Tempo esse em que Noé e sua família estiveram na arca. Esse tempo é tão importante, esse período é tão importante na história da nossa segunda chance, que ao final desse período, Deus firma um compromisso extraordinário. Mais à frente em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nesse momento, Deus reconhece que é mau todo o desígnio íntimo do homem, e que não há possibilidade desse mesmo homem salvar a sua carne, salvar a sua natureza. O mais impactante desse trecho é que Deus diz consigo mesmo, diz o versículo 21. Porque normalmente quando a gente diz algo para o nosso íntimo, preferimos dizer algo para o nosso íntimo, é porque aquilo que estamos dizendo nos traz ou pode nos trazer algum dano. E aí preferimos não externar e guardamos em nosso íntimo. Naquele momento ali, Deus precisava falar com a Santíssima Trindade. Porque um plano que envolvia o Filho e o Espírito Santo estava confirmado. Por isso Deus diz consigo mesmo:
E ele não externa com o mundo espiritual e nem com o mundo natural esse plano. Ele fala só para a Santíssima Trindade. Por quê? Porque uma dor muito grande seria causada nele. Os maus desígnios precisavam ser eliminados de nós, porque Deus não desistiu de nós. E para que a gente pudesse ter salvação, só uma possibilidade havia: os envios de Jesus para ser morto e o envio do Espírito Santo para guiar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O mais interessante é que Deus, além de reconstruir o caminho da eternidade do homem, Ele até nos promete um novo Éden. Vamos nos atentar no versículo 22, parte A. Enquanto durar a terra. Agora vamos para o versículo 12 do capítulo 9. Diz assim: Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Versículo 16: O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então no versículo 22 do capítulo 8, Deus sentencia a finitude da terra. E no capítulo 9, ele sentencia a perpetuidade do homem. Se a terra é finita e o homem é eterno, onde nós vamos morar? Apocalipse capítulo 21. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus é fiel e verdadeira para a nossa vida. Glória, 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 glória a Deus. Oh, Deus, que amor é esse, Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus. Adora o Senhor, adora, adora, adora. Muita adoração. Oh, glória a Deus. Aleluia. A partir de Noé, nada mudou com o homem. O pecado continuou a dominá-lo, encurtando cada vez mais o seu tempo nessa terra. Todavia, o plano de Deus para a humanidade já estava determinado. Mais à frente, o povo de Israel foi separado, e o diabo fez de tudo para destruí-lo. Porém, os planos de Deus não podem ser frustrados pelo inimigo, porque nessa dimensão, a dimensão espiritual, não há disputa. Não há disputa entre Jesus Cristo e o diabo pela sua vida. Você já foi comprado. Não tem disputa, não tem disputa. A gente é que se coloca à mercê do pecado e à mercê do intento de Satanás sobre as nossas vidas. Em Deus não há disputa. Não há disputa pela sua vida. Você já foi comprado. Oh Deus, glória a Deus. Não há disputa para quem está derrotado e julgado. O tempo correu e a morte do corpo humano se tornou cada vez mais banalizada.
até o ponto em que o homem sentenciou essa morte ao único que nunca pecou, Jesus Cristo. Só que tudo isso continuava a fazer parte do plano de Deus dito no Éden e firmado na arca. Deus conhece a nossa natureza mais do que a nós mesmos. Pare de achar que você sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Imagine se você pega um objeto e cria esse objeto. E você fala, objeto, você sabe melhor do que eu que te criei o que você tem que fazer. Olha como a nossa cabeça às vezes funciona. É impressionante isso. E eu falo isso para a igreja porque Deus primeiramente trata conosco. Antes de tratar para a igreja, Deus tratou muito, muito comigo. Eu recebi essa semana algo que eu não esperava. Somente numa semana em que eu ia subir ao púlpito para teoricamente pregar, mas eu comecei a entender que não sou eu. Não era eu, porque não sou eu que estou aqui. O Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nesse lugar te fazendo entender que o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que você acha que é o melhor para a sua vida. E qual era o objetivo desse plano? Nos comprar. A que preço? Ao preço da dor de Deus por ter que enviar o seu único filho para ser morto num madeiro pela coroa da sua criação. Essa foi a dor de Deus. Deus nos fez como coroa da sua criação no último dia. E esse ser que foi criado no último dia sentenciou o seu filho à morte. Essa foi a grande dor de Deus. Jesus, para ser pendurado no madeiro, teve que levar os nossos pecados. No momento que Jesus leva os nossos pecados, ele não pode ter Deus. Então só Jesus Cristo, homem, foi preso naquela cruz. A profundidade disso é tão grande que a Bíblia vai dizer que a Santíssima Trindade não tem início de dias nem fim de dias. Mas tem um momento que ela deixou de ser Santíssima Trindade. No momento em que Jesus Cristo estava na cruz por mim e por você. Isso é impressionante porque nos faz entender o quanto somos preciosos para Deus. O que Deus fez pelas nossas vidas. Qual foi o preço? Qual foi o preço? Qual foi o preço que Jesus teve que se apresentar diante de Deus falando, Senhor Deus, eu te obedeço, eu vou à terra. Porque foi muito doído para ele. Ele era Deus. E ele teve que descer por nós. Aleluia. Vamos voltar em 1 Coríntios capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 20. Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Esse versículo, além de conter a mais preciosa informação das nossas vidas, nos conta também o seu propósito. Quando vamos ao mercado ou ao shopping com a ideia de comprar alguma coisa, nós já sabemos para que aquela coisa vai servir. Nós, a partir da importância do serviço daquela aquisição, a gente tem uma disposição e uma disponibilidade para o desembolso. Então, a partir dessa afirmação, a gente começa a entender o quanto somos importantes para Deus. Porque Ele desembolsou o que mais precioso tinha pelas nossas vidas. Deus gastou tudo o que tinha por mim e por você. Você pode falar isso comigo? Deus gastou tudo o que tinha por mim. Oh Deus, aleluia. Então a conclusão é muito simples. Você é o bem mais precioso para Deus. A igreja que seu filho fundou é o tesouro mais valioso dos céus. A palavra de Deus afirma que nossos nomes estão arrolados no céu. Foi pela sua e pela minha preciosidade que em João capítulo 14, Jesus conta com tanto carinho para os seus discípulos que ele não vai para o céu, que ele não vai ser assunto para descansar. Ele vai ser assunto para nos preparar
morada. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá em João capítulo 14. Aleluia. Glória. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. O que a gente entende por aqui? Jesus está há 2000 anos preparando o lugar para a minha vida e para a sua vida. Porque quando ele terminar de preparar, ele voltará e nos buscará. Não troque, não troque. Não troque a eternidade com Cristo. Jesus foi preparar o nosso Éden. Porém, essa compra, pela importância que se deveu e pelo custo que foi, nos cobra um alto preço. Glorificar a Deus através do nosso corpo. O propósito dessa aquisição é transparente. Quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. E se Cristo vive em nós, os seus atributos precisam estar espelhados em nossas vidas para que a gente possa ser sal da terra. Vamos lá em Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Portanto, só cumpriremos o objetivo de glorificar ao Pai, que Paulo diz no versículo, na parte B do versículo 20, se espelharmos a luz de Cristo através das nossas vidas. Não há outra possibilidade de cumprir esse propósito. E nada, é por isso que nada adianta ao homem que aparentemente pode ser considerado o homem mais bondoso do mundo, se ele não se converter, se ele não abrir o seu coração e aceitar Jesus, ele vai ser condenado. E não adianta a gente querer polemizar em cima disso. Não adianta o mundo querer polemizar em cima disso. A igreja, muito menos, porque ao escutar essa afirmação, o único objetivo, o único propósito que tem que estar nos nossos corações é pregar o Evangelho. Porque pessoas que não conhecem a Cristo dependem da nossa pregação, dependem do nosso testemunho de vida, dependem que nós sejamos a luz que Jesus chama que a gente seja. Então, por que fomos comprados? Para glorificar a Deus através das nossas vidas. Para quê? Para sermos salvos e sermos luz que guia o nosso próximo até o céu. Essa luz é que Deus nos chama para que a gente seja, guiar o nosso próximo até a sua presença. E de que forma somos essa luz? Apresentando Jesus como testemunho de nossas vidas. A lógica de Deus para nossas vidas é simples, clara e direta. Qualquer neblina que venha sobre as nossas mentes para confundir, que venha sobre os nossos corações para nos enfraquecer e se utiliza do nosso corpo para nos escarnecer, não vem de Deus. Vem do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas.
Mas o mais interessante é por que o Espírito Santo instrui Paulo a afirmar que a glorificação de Deus deve ser no corpo. A resposta é que Satanás não pode tocar em nossa alma, porque ela foi comprada, e no nosso espírito habita o Santo de Israel. Então só sobrou um lugar para o diabo nos perturbar. Esse lugar é o nosso corpo. O corpo humano nunca foi tão sujo e maltratado como no mundo de hoje. A vulgaridade, o descuido com a saúde, as doenças, a violência são todas contra o corpo. Porém, não há nada que o diabo tente que não há escape em Deus. E o escape que Deus separou para a minha vida e para a sua vida é separar um corpo. O corpo de Jesus Cristo. É esse corpo que Deus te colocou, que Deus separou para nossas vidas, para que a gente possa resistir ao diabo. É no corpo de Cristo que nosso linguajar, as nossas emoções, atitudes, decisões, preocupações são disciplinadas para glorificar a Deus. Não rejeites a disciplina do Senhor. Deus te ama, Deus te disciplina porque Deus te ama e quer te salvar. O corpo de Cristo, nomeado por Ele mesmo como a minha igreja, não foi estabelecido nessa terra para ficar parado. Deus nos chama a crescer na graça e no conhecimento dEle. E quando passamos a entender essa graça, esse favor imerecido, essa aquisição onde Ele nos dá o que de mais valioso possuía no céu, e passamos a conhecer a sua vontade, nos deparamos e nos confrontamos com uma só verdade absoluta: precisamos servir a Deus. Foi para isso que Ele nos comprou. A glorificação de Deus no nosso corpo é o serviço a Deus. Vamos agora em 1 Coríntios, continuando em voltar a 1 Coríntios, a gente foi em Mateus, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 6. Então, daquelas perguntas do início, de qual foi o preço, quem calculou, qual foi a primeira negociação que ocorreu nas nossas vidas, por e para que fomos comprados, nós já respondemos. Agora falta uma resposta: podemos nos revender? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O Espírito Santo me deu uma releitura desse texto. Todas as coisas são lícitas à minha carne, mas nem todas convêm ao meu espírito. Todas as coisas são lícitas à minha carne, mas eu não me deixarei dominar por nenhum dos seus pecados. Os pecados são para a carne, e a carne está inclinada para o pecado. Mas Deus destruirá tanto os pecados como a carne. Porém, o corpo de Cristo não foi chamado para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o seu corpo. Tudo nesse mundo é passageiro, menos a palavra que está firmada nos céus e se chama Jesus. Outra coisa que não é passageira é o corpo de Cristo, na qual habita o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus foi enviado, por isso que o Espírito Santo foi enviado, para nos tornar eternos como Deus é. Tudo nesse mundo é passageiro. A nossa carne é insaciavelmente inclinada para o erro, justamente por ser passageira. Deus nos pede que aquietemos a nossa alma e andemos no Espírito, porque estes são eternos, como Ele é. Você foi chamado para um corpo eterno, em que essa carne não tem vez, porque pela falha de Adão, ela foi condenada à destruição. Porém, Cristo foi chamado por Deus para estabelecer um corpo puro nos céus. Aleluia. Fazemos parte desse corpo.
faremos se não quisermos, se não nos posicionarmos para tal. Jesus vai até o último minuto advogar pela sua vida diante de Deus. E Deus vai até o último minuto da sua vida querer te salvar. Tenho certeza disso. A missão de Jesus foi dada para popular a Nova Jerusalém que dos céus desce. Haverá um dia, esse dia está perto, que o versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, se cumprirá. E todos nós queremos viver esse dia. Amém? Amém. Glória a Deus. E vou te dar uma informação. Mais até do que nós, Deus quer que vivamos esse dia. Porque o seu prazer é salvar. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A palavra vai nos contar que Jesus Cristo vai ao inferno buscar os espíritos em prisão. Quando nós contamos a história de Noé no início da palavra, ela nos parece muito triste, né? 8 pessoas foram salvas, mas e os milhões de pessoas que morreram afogadas? Deus ama salvar. Não existe história triste em Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. O mais lindo da vida com Jesus é que, além da eternidade, grandes são os planos e os sonhos deles para esta vida terrena, para esta carne, só que a carne não sabe disso porque é mau todo desígnio íntimo seu. E nós precisamos inclinar a nossa carne à vontade de Deus. Domamos a nossa carne quando alimentamos o nosso espírito. Vida de oração, jejum, busca pelo conhecimento da sua palavra, serviço a Deus, pregação do Evangelho de Jesus. Esse é o manual. Esse é o manual para você domar a sua carne e viver pelo Espírito. Porque grandes são os planos de Deus para a sua vida nessa vida terrena. Deus não tem só a eternidade, só entre aspas, a eternidade no paraíso. Deus tem uma vida maravilhosa. Deus tem grandes sonhos para a sua vida aqui na terra. E Ele é misericordioso e perdoador e quer sempre restartar a nossa história aqui nessa terra. Não pense que o tempo passou, que o que você fez é muito sujo, que o que você cometeu há não sei quanto tempo atrás te sujou de uma forma que você não vai conseguir mais viver com Deus. Não interessa. Deus tem um novo caminho para a sua vida. Um valor incalculável foi pago por você. Não se venda por aquilo que você pode calcular, porque somos capazes de medir cada negativa
que damos ao mundo, à nossa carne e ao pecado. Mas não vamos conseguir mensurar o preço que foi Jesus naquela cruz, até que chegue o dia que Jesus olhe para nós e diga: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Somente a partir desse dia a gente vai entender verdadeiramente o que representou Jesus naquela cruz. Não espere que a morte vá te visitar para você inclinar o seu coração para a vontade de Deus. Deus tem maravilhas para você. Deus tem maravilhas para você nessa terra. Não precisa esperar por isso. Não precisa. Precisa só a gente se colocar e viver uma vida digna na presença de Deus. E o mais interessante é que Adão, ele errou. Deus nos deu uma nova chance. E Deus nos deu uma nova chance igualzinho como Adão. Porque Adão, ele recebia a visita de Deus todos os dias. E nós temos Deus conosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Gostaria de convidar o louvor. Não venda a sua eternidade e a sua santidade como Adão fez no Éden. Não venda. Não venda. Deus tem um novo Éden preparado para a sua vida. Amém?